Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Mais Saúde desta terça-feira, que, como sempre, está sempre recheado de informações para vocês que nos acompanham durante a nossa programação. Bom, gente, para começar, eu gostaria de anunciar que vocês podem participar a partir de agora conosco ao vivo pelo telefone 3821-4488 ou pelo WhatsApp 999474515. Todas as pessoas que participarem conosco ao longo do programa vão concorrer a um brinde da L'Acqua di Fiore, que está sempre cheio de promoções para vocês também. Bom, e vamos anunciar também os nossos assuntos que nós iremos falar hoje aqui no programa. No primeiro bloco, nós iremos receber o Dr. Maurício Costa e Peixoto. Ele é otorrinolaringologista e vai falar sobre vários assuntos, inclusive a questão da gripe e também do vírus H1N1, que muitas pessoas têm dúvida nesse período agora. Já tem muitos estados que têm esse vírus e é importante ficar alerta. Nós também iremos falar sobre autismo. No dia 2 foi comemorado o Dia Mundial do Autismo e para falar a respeito disso, nós iremos receber a psicóloga clínica, a doutora Hélida Luana Reis. Bom, para a gente começar, boa noite, doutor Maurício, seja bem-vindo ao programa de hoje. Boa noite, é um prazer estar aqui, espero ser de alguma utilidade. Como sempre, sempre utilidade. O pessoal gosta de quando o senhor vem participar aqui conosco, inclusive manda muitas perguntas, por isso que a gente abre esse espaço para o pessoal participar, porque é uma forma de tirar a dúvida de quem tem alguma curiosidade, alguma coisa assim. E saúde é uma coisa que todo mundo tem uma dúvida, né? E procura esclarecer. Tá certo. Bom, como nós abrimos aqui falando no programa, doutor Maurício, o vírus da H1N1, segundo uma reportagem que nós vimos essa semana, já atingiu mais de 10 estados no país. E assim, a preocupação é porque esse ano o surto dessa doença veio antes do inverno, começou mais cedo. Como que faz? É um período mesmo que já está propício a acontecer esse tipo de doença? Anderson, o vírus da gripe, ele circula o ano inteiro, né? E tem um período do ano, que seria para nós aqui o outono e no inverno, onde o clima fica mais frio, que a gente fica em ambientes com circulação de ar restrita, onde é esperado um aumento, tá? Mas esse ano ele veio mais cedo, né? Isso por causa de viagens das outras pessoas, por causa da baixa aderência às campanhas de vacinação de gripe, né? A questão do nosso relaxamento com os cuidados de higiene, tudo isso vão se somando e contribui para o retorno da gripe e precoce. O senhor tocou num assunto aí que é muito importante, porque a gente sabe que, lógico, tem um público-alvo das campanhas de vacinação pública, mas muitas pessoas, mesmo fazendo parte desse público-alvo, têm deixado de aderir às campanhas, né? Assim, desde que se começou as campanhas, os idosos, principalmente, eles têm uma desconfiança enorme quanto à necessidade da vacina, né? A gente fala que a vacina é importante, que eles estão mais sujeitos a ter complicações da gripe e pede para tomar vacina, mas a vacina é um ato individual, né? Você vai lá e toma se quiser, nós não temos como obrigar. Mas os idosos, eles precisam muito. Os pacientes que têm doenças crônicas graves, então assim, os pacientes que têm doença de pulmão crônica, que têm doença de coração crônica, os diabéticos, eles estão muito mais sujeitos a ter complicações do que os adultos que não têm doença nenhuma. Então, o ideal é que eles tivessem consciência e fossem tomar a vacina. Tá? Estatisticamente, 50% das mortes são de pessoas que têm alguma doença que contribui para o agravamento da gripe, né? São essas pessoas dos grupos alvos. Tá certo. E em relação à questão da vacinação, ela atinge quantos tipos de vírus diferentes de gripe? Nós temos dois tipos de vacina, né? Nós temos a trivalente, que são 3 vírus, e a tetravalente, ou quadrivalente, que são 4 vírus. Tá? Eles tentam colocar os vírus mais frequentes e os mais agressivos nessa vacina.
Tá? Agora, em relação à questão do H1N1, é um vírus pouco, hoje já mais pesquisado, mais conhecido, mais recente, que esse surto do H1N1 aconteceu em 2009, na época com muitas mortes por vários países. Mas o que é a gripe H1N1? Não, assim, a gripe H1N1 é uma gripe, é uma infecção respiratória, onde o vírus causa uma reação inflamatória e ele também é mais agressivo do que os outros vírus, né? A história da humanidade com a gripe, ela é cheia de tragédias, né? No século passado nós tivemos a gripe espanhola, no início do século, que matou milhares de pessoas pelo mundo, né? E assim, volta e meia a gente tem surtos de gripe, porque o vírus da gripe, ele está sempre sofrendo mutação. Então, provavelmente esse H1N1 em 2009 ele sofreu uma mutação que ele ficou mais agressivo e começou a causar problemas graves, né? E mais nada impede de daqui a uns tempos um outro tipo de vírus da gripe sofrer essa mutação e começar a ser tão agressivo, né? Os órgãos de saúde que ficam fiscalizando isso, eles estão sempre correndo atrás, tentando pegar esses vírus mais agressivos e fazer a vacina. Tá certo. Pra gente entender, então, assim, basicamente, qual que é a diferença, então, do H1N1, uma gripe comum, que nós estamos mais acostumados, e um resfriado? Não, aí, assim, vamos começar do resfriado. O resfriado, você vai ter nariz entupido, nariz escorrendo, dor de garganta, um pouco de tosse. Às vezes, uma febre não é obrigatória. É um quadro leve, tá? A gripe, ela é um quadro mais intenso, onde você vai ter tudo isso mais intenso, febre mais alta, muita dor no corpo. E o H1N1, ele é isso aí, muito mais forte, e você pode ter sintomas assim, falta de ar principalmente, que não é comum na gripe normal. Então, o sintoma mais característico dessa doença que pode ser percebido, então, é a questão da falta de ar. Da falta de ar, que não é comum acontecer, mas ele pode ter um H1N1 tendo só dor no corpo, febre, nariz entupido. Os adultos que não têm doença crônica, eles normalmente vão ter um quadro como se fosse uma gripe comum que não dá para você diferenciar, né? Você vai ver, vai desconfiar naqueles quadros muito intensos, que não é o habitual, que você vai começar a suspeitar do H1N1. E como que se pega o H1N1? A forma de transmissão dele é igual às outras? Das viroses, todas elas, das viroses respiratórias, é através do contato com pessoas doentes. Então, a gente está aqui no ambiente fechado, tá? A gente convive aqui durante alguns minutos, conversa. Nós estamos eliminando gotículas de saliva. Se eu tiver com o vírus, eu vou estar eliminando esse vírus na saliva. Você vai estar respirando essas gotículas. E se você tiver o sistema imunológico não imune, você vai desenvolver a gripe depois de uns dias. O grande perigo das viroses é que você, mesmo sem sintoma, você elimina. E depois da doença, da fase aguda, você continua eliminando. Então, assim, uma criança, às vezes, depois de uma gripe, ela pode ficar eliminando o vírus até 2 semanas depois dos sintomas. Então, é uma doença extremamente difícil de controlar. O tempo de ocorrência dela, normalmente, é de quantos dias? Do período mais crítico? Não, é isso assim, ó, você vai entrar em contato com a doença, mais ou menos 3 a 5 dias você vai começar com os sintomas. E uma gripe normal 5, 7 dias você já vai começar a apresentar sinais de melhora. Isso é o que se espera. O H1N1 você vai ter um quadro muito grave e se for dos grupos de risco ou se você der um azar, você vai ter uma piora dos sintomas. Às vezes vai desenvolver uma pneumonia, tá? Um quadro de insuficiência respiratória aguda, precisar de internação. Tá certo, doutor Maurício, nós vamos para um rápido intervalo, mas nós vamos voltar daqui a pouco falando a respeito desse assunto, porque é muito importante, inclusive a título de esclarecimento para vocês, porque tem alguns cuidados que vocês podem tomar em casa para evitar a contaminação dessa doença, inclusive também
que outras pessoas sejam infectadas, né, doutor? A gente tem medidas preventivas que funcionam. Então tá certo, nós vamos para um rápido intervalo então e voltamos daqui a pouco com essas dicas para vocês. É daqui a pouco. Bom, gente, voltamos com mais um bloco do programa Mais Saúde de hoje. Lembrando que todas as pessoas podem participar com a gente pelo telefone, pelo WhatsApp. Basta você ligar e fazer sua pergunta, mandar a sua sugestão, a sua crítica também. Nós estamos abertos para todos. E voltando ao nosso bate-papo aqui com o Dr. Maurício, a gente está falando sobre a questão da transmissão das doenças. Se eu estiver infectada com o vírus, eu posso passar então para todas as pessoas que estão convivendo comigo? Isso é o que normalmente vai ocorrer. Então, assim, se você está com um quadro de gripe, o que é o ideal? É que você fique em casa no período agudo. Isso é muito importante, principalmente para as crianças, que as mães continuam mandando os meninos para a escola, porque não tem quem toma conta. E isso fica assim, uma contaminação que às vezes fica o ano inteiro, né? Se a gente tiver com muita secreção, a gente usar lenço descartável, lavar a mão de maneira neurótica. Então aperta a mão, tem que limpar, usar álcool gel, lavar com água e sabão, evitar de espirrar e levar a mão para conter o espirro. Então deu vontade de espirrar, a gente leva o braço, o antebraço, e espirra no antebraço para evitar de contaminar a mão, né? Esse tipo de coisa ajuda bastante, tá? Mas a gente tem que fazer isso de maneira contínua. Ano inteiro, o resto da vida. Aquele negocinho do lencinho de pano que as pessoas carregam. Não, aquilo lá é um foco de doença, né? O lenço, ele é individual. E o ideal é que seja descartável, porque usou o lenço, joga fora. Usou mais um lenço, joga fora. O lenço de pano é uma maneira de você guardar a secreção ali, que quem for lavar o lenço vai estar sujeito a ter doença. Ele empresta o lenço, a gente vê isso, né? A gente lembra dos avós da gente. Era uma forma até de ser educado, de ser cavalheiro, tá, né? Então, isso, em termos de disseminação de doença, é uma porta aberta. A gente tem que evitar isso. Agora, doutor, é uma doença que não escolhe cor, raça, idade, todo mundo está sujeito. Todos estão sujeitos. Nós temos grupos de risco, que têm um risco maior de ter problemas mais sérios, né? Mas ela não distingue raça, cor, credo. Tá? Qual que é esse grupo de risco? Que são as crianças menores de 5, 6 anos de idade, os idosos, os maiores de 60 anos, e os pacientes que têm doença crônica, pulmonar, então os pacientes com asma, com DPOC, os pacientes que têm doença crônica do coração, os diabéticos, os pacientes que têm doença crônica de rim, eles estão mais sujeitos à doença. Gestante. Tá? E as gestantes. E a vacina é segura para gestante e para o bebê. Os índios, eles estão mais sujeitos, porque eles têm menos proteção à gripe do que as outras pessoas. Tá? E é onde o governo foca na vacinação. Agora, inclusive, tem outras reportagens também, em todos os lugares, que as pessoas estão preocupadas realmente, estão procurando, porque essa vacina não está disponível para todo mundo na rede pública, inclusive até a campanha de vacinação esse ano vai ser antecipada, mas também tem na rede privada. É um investimento que vale a pena? É um investimento que vale a pena. A vacina hoje, eu até tomei a vacina na sexta-feira agora. Ela estava saindo por volta de R$ 85, R$ 90 a dose. Só que já acabou. Ela deve chegar com reajuste, mas se você for ver os problemas que você deixa de ter, ela sai barato. Né? Claro que a gente falando num país igual o Brasil, que R$100 é um dinheiro que tem valor, não é viável para todo mundo, né? Mas quem tem condição, eu acho que tem mais que levar a família toda e dar vacina. E se for gastar com tratamento, medicamento, transporte, acaba que
Sai pelo mesmo valor. Quando você soma lá o remédio para desobstruir o nariz, o remédio para febre, o antibiótico, você gasta facilmente 2, 3 vezes o valor da vacina. Fora o mal-estar, né? Sem falar isso, dos dias de trabalho perdido. Tá? Assim, isso depende muito do foco. Lá nos Estados Unidos, aí, André, o governo não dá nada para ninguém. A não ser para as pessoas extremamente carentes. Lá, as empresas, elas já fizeram conta. É mais barato custear a vacina do que os dias que o funcionário perde por causa da gripe. Eles têm estatística disso, quantos dias ele perde, quantos funcionários deixam de trabalhar. Então, eles pagam a vacina para os empregados, para todo mundo, que é muito mais barato do que ele perder um funcionário durante alguns dias. Né? A gente tem que mudar a nossa mentalidade. Né? Que a gente fica tudo esperando do governo, e a gente, é claro que a gente já paga muito imposto, isso é um outro assunto, mas que a gente tem que tentar mudar isso. Né? Porque, no final, a gente é que arca com os custos dos funcionários nossos que não podem trabalhar por causa de doença. É isso mesmo. Agora, doutor, eu percebi o sintoma da doença, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar com medicamento? Tenho que procurar o médico? Olha, qual assim, é o primeiro passo? O primeiro passo é procurar um atendimento médico. Né? Nos casos onde a gente está desconfiado da H1N1, a gente tem um medicamento, um antiviral, que a gente pode prescrever para esses pacientes. E esses pacientes, às vezes, ele precisa de um acompanhamento. Tem hora que você tem que internar, você tem que pedir esse paciente para ir mais vezes ao consultório para fazer um acompanhamento, para ver a evolução dele. Tá? A maior parte dos casos de gripe, ele vai ficar em casa e isso vai evoluir sem nenhum problema. Tá? Mas a qualquer sinal de complicação, então assim, febre persistente, falta de ar, tosse muito intensa, o ideal é que ele procure um auxílio médico para tentar ver o que está ocorrendo. Existe algum teste além do exame clínico para diferenciar o H1N1 de outras doenças? Isso existe, mas isso não está disponível para a gente. Tá? Então assim, você está suspeitando, você vai encaminhar para o serviço público, ele vai colher o sangue e vai encaminhar para o laboratório, onde vai fazer a cultura e ver se é ou não. Tá? Então, é por isso que o governo fala assim, nós temos tantos casos suspeitos e tantos confirmados, porque a maior parte dos casos não são confirmados depois como H1N1. Tá? Mas o teste rotineiro, não. E é uma questão, então, uma doença que nós devemos ficar atentos. Nós temos que ficar atentos com tudo. Tá? Semana passada eu estava aqui com o Gui, a gente estava falando, porque assim, nós descuidamos, nós, cidadãos e o serviço público, e a dengue, que a gente achou que era um problema controlável, nós perdemos o controle, e agora veio chikungunya, veio zika, agora gripe, né? Daqui a pouco nós vamos ter a Olimpíada, que nós vamos receber gente do mundo inteiro. Outros vírus, outras bactérias. Então, a gente tem que começar a pensar de maneira preventiva, né? Tem que mudar isso aí, não tem jeito. É deselegante eu não cumprimentar alguém com um beijinho. É porque isso é um hábito do brasileiro. E não são todos os países que fazem isso. O ideal é que a gente não fizesse isso. Tá? Até o apertar de mãos, ele é uma forma de contágio. Porque eu tô lá, eu vou apertar a mão da pessoa, tô com um potinho de álcool em gel aqui na minha bolsa, aperta a mão da pessoa, vou lá e passo o álcool em gel. Isso, olha, assim, aí André, eu lá no meu consultório é o que eu faço, entendeu? Eu vou lá, examino o paciente, lavo a mão com álcool gel, mas eu tô lá no meu consultório. Em casa eu não tenho como fazer isso com toda hora e com todo mundo, né? Isso pode ser visto como uma descortesia, mas a gente tem que abrir a mente, né? Nós estamos num momento de crise e que isso é uma medida fundamental para a gente evitar de ficar doente e de passar a doença para os outros. Né? Então, tem que mudar o conceito. Evitar, então. O ideal é que se evite. Agora, a gente tem uma pergunta aqui, é da Cláudia Coelho. Ela pergunta quais são os sintomas mais evidentes do H1N1. A gente já falou a respeito disso, mas vamos reforçar, então. Aí seria principalmente esses sintomas do nariz entupido, nariz correndo, dor de garganta, febre, dor no corpo, falta de ar, tá? Que não é o comum na gripe. Então, isso aí é um sinal de alerta. Agora, aproveitando a sua participação aqui conosco, doutor Maurício,
Além dessas doenças que nós estamos falando mais relacionadas à gripe, vírus, resfriado, quais são as outras doenças que podem aumentar agora a ocorrência nesse período de outono e inverno que nós vamos entrar? Olha, agora é época a maior parte das viroses. Então, assim, vai aumentar catapora, sarampo, cachumba, isso tudo, a tendência é agora, nessa época do ano. Né? Consequentemente, nós vamos começar a ter mais infecções bacterianas. Então, otite, sinusite, amigdalite, tudo isso, a tendência agora é ir lá nas alturas. Tá? Porque é um período onde você vai ter mais virose e você vai ter uma porcentagem desses pacientes que vão complicar com uma infecção bacteriana que vai precisar, inclusive pneumonia, de precisar de tratamento, precisar de internação. Tá? É um período muito ruim. Em relação à questão do ouvido, é um período que tem mais infecção também? As crianças vão ter, porque como elas vão ter mais viroses respiratórias, elas vão ter mais infecção de ouvido também. Tudo começa, na imensa maioria das vezes, com um quadro viral. E que vai evoluindo de maneira insatisfatória e virando uma infecção bacteriana. Tá? Então agora aumenta a quantidade de otite. Você falar que agora, pelo frio, pela baixa umidade aqui na nossa região, o ouvido sofre bastante. E isso atrapalha a rotina, principalmente criança na escola. Às vezes ela não está sabendo ali o que está acontecendo e está atrapalhando o desenvolvimento, na leitura. É importante ficar atento a esses sintomas, a gente né? tem que ficar atento, mas hoje assim, os pais eles têm tanta informação que é difícil passar batido. Sabe? A professora também já chama, porque no caso mesmo da criança com infecção de ouvido, que isso tem uma repercussão no aprendizado, ela vai ter uma queda no rendimento escolar. A professora vai chamar e falar, olha, o fulano ele estava fazendo isso, isso e isso, ele deixou de fazer, ou ele não está conseguindo mais acompanhar a turma. Então, raramente passa desapercebido. Tá certo. Bom, doutor, qual o recado que nós podemos deixar então para a população, para ficar atento a esse período, ter esses cuidados necessários, para evitar que pessoas cheguem de estado grave lá no seu consultório pedindo socorro? Não, então assim, a gripe está aí. Nós temos que tomar vacina, então quem tem condição, toma a vacina. Tá? Inclusive, assim, você justificando, dependendo do que a pessoa apresenta, a gente consegue vacina pelo serviço público para alguns casos. Tem um atestado, né? Que a gente faz uma declaração ao paciente. Então, o paciente é do grupo de risco, mas é asmático, a gente pede e consegue a vacina. Mas que todos tomem a vacina é o meio de prevenção mais eficaz. E aquelas medidas de higiene que a gente tem que praticar isso no dia a dia da gente. Tá? Se a gente está em contato com alguma pessoa doente, até esqueci de falar, evite de levar a mão ao rosto, de coçar o olho, levar a mão na boca, ao nariz. Primeiro vá lá, lave a mão, use álcool gel para depois tocar no rosto. A questão da máscara é necessário? A máscara ela ajuda. Tá? Se você estiver lidando com alguém doente ou se você estiver doente. Só que a máscara ela tem um limite de uso. Então, assim, depois de algumas horas, ela fica saturada e você tem que trocar. Então, não adianta você comprar uma máscara cirúrgica e usar uma semana. Aquela máscara ela vai saturar depois de algumas horas, você vai espalhar o vírus do mesmo jeito. Então, a gente tem que ver, cada máscara tem uma especificação. Você olha lá e de 4 em 4 horas, 6 horas, joga a máscara fora e põe uma nova. Tá? Se a pessoa já está doente, você está cuidando, usar luva de procedimento, luva descartável para cuidar da pessoa, né? Tomar cuidado com os doentes, com as roupas, com o que a gente usa para limpar a secreção, isso tem que ser feito. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje e esperamos contar com a sua presença mais vezes. É sempre bom estar aqui. Eu também quero vir aqui muitas vezes e eu estou à disposição sempre que for preciso. Tá certo, obrigada. Até a próxima. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo e vocês podem continuar participando conosco. No próximo bloco, nós iremos receber a psicóloga a doutora Élida. Ela vai falar sobre autismo. Se você tem alguma dúvida, quer participar conosco, ligue no telefone 3821-4488 ou pelo WhatsApp 999474515. Nós voltamos daqui a pouco.
Bom, gente, daqui a pouco nós vamos falar com a doutora Elida, ela vai falar pra gente sobre autismo, ela já tá aqui conosco, mas antes eu queria chamar um recado da Flávia Faria com o Colchão Oriental J2000. Boa noite a você, telespectador do programa Mais Saúde, o Colchão Oriental J2000 novamente aqui no programa para falar para vocês sobre os benefícios desse colchão que é maravilhoso e traz qualidade de vida. Gente, o Colchão Oriental J2000, ele tem em sua composição os fios de carbono e eles servem para quê? Durante o dia e até a noite também, a gente tem situações de estresse, a gente vai acumulando cansaço, o nervosismo, o estresse e às vezes até mesmo o contato com a luz fluorescente, com o computador, com o celular, vai acumulando a eletricidade estática. Essa eletricidade é ruim para o nosso organismo, porque ela faz a gente dormir cansada, acordar cansada e não temos então uma noite de sono tranquila, quando a gente dorme, por exemplo, num colchão comum. Então o colchão oriental J2000 com os fios de carbono, ele vai reduzindo essa eletricidade estática enquanto a gente dorme. Isso não é legal? Enquanto você dorme, o colchão oriental J2000 trabalha por você, descansando o seu corpo, tirando o seu estresse, tirando essa eletricidade estática que acumula no nosso corpo durante o dia. Então você já acorda tranquilo, já descansado. Então ligue para o 0800 943 2000, peça uma visita sem compromisso para você conhecer melhor esse produto que vai ajudar na sua qualidade de vida. E tem promoção. Você comprando o colchão oriental J2000, você ganha uma linda cama box. Obrigada, Flávia. Ela volta na semana que vem com mais informações e recado do Colchão Oriental J2000. Bom, gente, daqui a pouquinho a doutora Elida vai falar com a gente. Nós estamos protelando aqui a participação dela, mas porque antes eu queria chamar uma matéria que a nossa equipe fez no último fim de semana, porque dia 2 agora, no último sábado, foi comemorado o Dia Mundial do Autismo. E a APAE aqui de Patos de Minas promoveu uma carreata para marcar essa data e de conscientização também, que serve de conscientização. Então, a APAE de Patos de Minas, em parceria com a Associação Esperança Azul, fez esse passeio aqui pela cidade. Nós vamos trazer essa matéria para vocês analisarem. Daqui a pouquinho nós vamos participar com a doutora Elida falando sobre essa doença. Na realidade, não uma doença, uma condição que afeta tantas pessoas e que merece todo o nosso cuidado, nossa atenção. Atualmente, a APAE de Patos de Minas atende cerca de 27 autistas. Um trabalho que exige muita paciência e carinho com aqueles que precisam de um atendimento especial. A gente vê hoje em dia que mesmo com todo o esforço que nós fazemos em colocar o autista como uma pessoa diferente na nossa sociedade, ainda existe esse preconceito. E é para isso que nós estamos organizando essa carreata hoje, para mostrar que nós todos somos iguais na diferença. E o autista, ele faz parte da nossa sociedade e é uma pessoa de direitos e nós temos que nos conscientizar disto. Para lidar com os alunos autistas, a professora Marise Amâncio utiliza técnicas específicas. Nós trabalhamos com fichas e essas fichas elas têm os desenhos, porque eu tenho aluno que não tem a linguagem oral. Então eu mostro a ficha do banheiro, ele sabe que ele vai usar o banheiro. Eu mostro a ficha do lanche, ele sabe que está na hora do lanche. Tá? A escrita normalmente ainda não é feita nessa fase. Então a gente usa o material concreto. Tá? Eu trabalho com as formas geométricas, eu trabalho com as cores, eu trabalho todas as letrinhas do alfabeto, mas todo o material concreto. Marta Regina é presidente da Associação Esperança Azul, composta por pais de autistas. Ela fala da gostosa experiência de lidar com essas pessoas especiais. É uma parceria que a gente tem com a APAE, um acolhimento que a gente tem aqui na APAE é muito bom. E como mãe, a gente só tem a agradecer porque a gente tem que juntar forças, por isso que estamos aqui hoje com a APAE, para juntar forças para poder trazer um futuro melhor para esses autistas. O dia 2 de abril foi destinado a conscientizar a população sobre o autismo que vem aumentando a cada dia. No mundo, afeta cerca de 70 milhões de pessoas que sofrem com um distúrbio neurológico caracterizado por comprometimento da interação social.
Todos os anos, a PAI de Patos de Minas comemora este dia buscando lembrar a população que os autistas merecem ser respeitados pelas suas diferenças. Todos os anos a gente comemora a semana toda. Agora esse ano a gente resolveu fazer essa carreata, né? E essa carreata é para comemorar o dia 2, que é o Dia Mundial do Autismo, e conscientizar as pessoas que como a gente trabalha, a maneira diferente de cada indivíduo, né? Autismo não é uma doença, é uma maneira diferente de ser. O autismo é altamente hereditário. Afeta o processo de informações no cérebro, alterando a forma como as células nervosas e suas sinapses se conectam e se organizam. Lucas e Miguel são irmãos. Lucas é autista e Miguel não. Miguel fala da experiência do convívio com o irmão e que, como todos nós, Lucas também passa por alguns momentos de nervosismo. Você gosta de brincar com ele? Gosto. Tem a vez que ele fica ligando e dando piti. Ele é legal e joga videogame comigo. Apesar de certa dificuldade de aprendizagem, Lucas não deixa de sonhar com o futuro. Astronauta. Astronauta? Por que astronauta? Eu quero. Você acha legal? Olha que bacana, gente. Então, esse trabalho realizado, então, mesmo de conscientização para tantas pessoas que aqui em Patos sofrem com essa condição, e é importante esse trabalho realizado pela PAI e pela associação. E a gente viu ali no finalzinho da matéria uma criança que tem essa condição de autista, ele falou que é ser aeronáutica. E a gente sabe que hoje isso é possível. Na realidade, ele quer ser astronauta. E a gente sabe que hoje isso é uma questão possível, né? Sim, sim. Ayandra, quando a gente fala de autismo, nós estamos falando de uma condição, né, comportamental em que pode variar em vários extremos, assim, desde uma criança com muitas limitações até as crianças com altas habilidades, né? Essas crianças com altas habilidades ou com habilidades mais desenvolvidas, elas poderão sim ser trabalhadas e realizarem os seus sonhos, né, de serem o que... Tá certo. Bom, gente, antes de a gente continuar nosso bate-papo, então, eu queria apresentar para vocês a doutora Elida, ela é psicóloga clínica e trabalha com isso, trabalha atendendo essas famílias que têm integrantes que têm essa condição de autismo. Queria que você explicasse, então, para o pessoal o que é autismo. Ok. Então, como eu comecei a falando a princípio, autismo nós não tratamos como uma doença. Por quê? Porque doença a gente usa esse termo quando nós temos uma causa, uma etiologia definida. Para o autismo não existe uma causa ainda definida. Existem várias hipóteses de que alterações genéticas, alterações metabólicas, ambientais podem contribuir para uma criança nascer com autismo, mas não existe uma causa, por isso não é uma doença. O autismo está caracterizado como um transtorno invasivo do desenvolvimento. E o que é um transtorno? O transtorno nada é mais do que uma condição com determinadas características comportamentais que aquele indivíduo apresenta, né? E no caso do autismo, nós vamos falar então de uma criança que vai apresentar excessos comportamentais em algumas áreas e déficits comportamentais em outras áreas. Nesse caso, então, o que a gente poderia pontuar que é característico do autismo, do autista? Existem alguns grupos, algumas áreas de desenvolvimento que nós utilizamos para definir os parâmetros diagnósticos. Então, a primeira coisa, por exemplo, a se observar é como que está a área da comunicação, né? O grupo, a área de comunicação da criança. Em geral, eles apresentam atrasos, né, para começar a falar. Outra área, por exemplo, é a área de interação social, as habilidades de relacionamento social, de conviver com o outro, de brincar, de manifestar reciprocidade na brincadeira. Você começa a notar que existe também aí alguns déficits nessa área. Então, por exemplo, são 2 grandes campos de interesse para se pensar numa possibilidade diagnóstica de autismo. Isso, a criança nasce com essa condição, ao longo do tempo isso pode se manifestar? De que forma que isso é verificado? Então, a criança nasce com autismo. Ninguém torna-se autista ao longo da vida. O que acontece é que, assim,
quando bebezinhos, muito bebezinhos, é mais difícil identificar os sintomas. À medida que essa criança vai passando os meses e vai tendo a necessidade de apresentar, né, novos parâmetros comportamentais para o desenvolvimento, é que nós vamos percebendo, então, essas diferenças surgindo. Então, aí já entra na área de identificação precoce dos sinais de autismo, que é algo que vem sendo amplamente discutido no Brasil e no mundo, sobre a importância das famílias, né, que têm bebês, serem atentos a esses sinais, né, que, em geral, são encontrados. Daqui a pouquinho nós vamos falar desses sinais, mas antes eu queria que você explicasse para a gente se é uma condição hereditária, se na mesma família outras pessoas podem ter, 2 irmãos, por exemplo, podem ter ou não. Isso não significa que se você teve uma criança com autismo, o próximo também venha com autismo? Então, como eu já coloquei a princípio, nós não temos definido a causa, mas nós sabemos que a questão da herança, né, genética, ela pode ter, sim, alguma influência. Então, é sempre importante as famílias estarem atentos, no caso de já existir uma criança com autismo, ou algum parente muito antigo, que antigamente esse diagnóstico nem se era dado, quando essa mulher decidir engravidar novamente, ela consulte especialistas, converse bem com o seu médico, para se avaliar a questão dos riscos, das possibilidades, né, de uma nova gestação. Inclusive, a gente tem casos aqui que a gente conhece de integrantes da Associação Esperança Azul que tem um casal de gêmeos que uma criança tem e a outra não tem. É comum isso? Eu não diria que é comum, mas é possível, né? Até porque, assim, como o autismo é em espectro, é praticamente impossível você encontrar 2 crianças autistas que apresentem os mesmos sintomas, as mesmas dificuldades, as mesmas habilidades. Como eles variam muito em graus, então eles podem ser bem diferentes entre si, mas é possível que aconteça, sim. Tá certo, gente. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós iremos voltar com a doutora Hélida, que vai continuar falando a respeito desse assunto, e inclusive vai dar para a gente informação desses sinais que devem ser observados para que essa criança que tem essa condição de autismo seja diagnosticada o mais rápido possível e que o tratamento para ela aconteça desde o início, para que ela possua uma condição também de se socializar, de ter uma convivência melhor com as pessoas. Lembrando que todas vocês que querem participar, têm alguma dúvida, alguma sugestão, já podem ligar para a gente através do telefone 3821-4488 e participar também pelo WhatsApp 999474515. E no final do programa nós vamos fazer o sorteio de todas essas pessoas que participaram conosco. É um brinde, lembrando, gente, que é um brinde da Lagoa de Fiore. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. Bom, gente, voltamos com mais um bloco do programa Mais Saúde de hoje. E aqui conosco continuamos falando com a doutora Hélida, que é psicóloga. Bom, gente, e nós estamos falando agora mesmo a respeito dos sintomas. Então, nós vamos falar agora, doutora Hélida, para o pessoal de casa, para prestar muita atenção mesmo a esses sintomas, porque é uma condição que pode acontecer em qualquer casa, em qualquer família. E é importante você ter essa informação para que esse diagnóstico seja feito o mais rápido possível. Quais são esses sintomas? Ok, Ayandra. Então, quando nós falamos de identificação de sinais precoces, nós precisamos ter primeiro em mente que nós precisamos estar falando de crianças, né, de uma faixa etária semelhante e que vivam sobre condições socioculturais também parecidas, né? Não faz sentido eu meio que comparar o processo de desenvolvimento da minha criança aqui com uma criança, por exemplo, que vive em condições socioculturais na África, por exemplo. Então, a gente precisa estar sempre em termos de desenvolvimento e estar fazendo as equivalências entre crianças do mesmo contexto sociocultural. E aí, nesse sentido, nós precisamos estar observando os marcos de desenvolvimento. Então, é esperado que os bebês, né, a partir dos primeiros meses de vida, eles consigam já estabelecer algum contato visual com os seus genitores, com o pai, com a mãe, com o vovô, com o cuidador.
Se a gente começa, por exemplo, a observar falhas na capacidade da criança encontrar o rosto, né, da mãe ou do cuidador, e manter esse contato visual, é uma criança com um olhar muito disperso, por exemplo, que foca mais em estar olhando muito para objetos luminosos ou objetos que têm um movimento circular, é algo que chama atenção, né, para quem pesquisa identificação de sinais precoces. Então, manter contato visual com o outro é uma habilidade importantíssima, é um marco de desenvolvimento. Outro ponto, por exemplo, é a pronúncia dos primeiros balbucios, a primeira tentativa da criança de imitar a linguagem, né, a oralidade. E aí a característica imitação é algo, essa habilidade de imitar é algo que marca muito na questão do diagnóstico de autismo. A maioria das crianças com autismo possuem dificuldades nessa capacidade humana de imitar coisas. E é por isso que eles apresentam, então, dificuldades desde muito cedo de aprender algumas coisas. Porque uma das primeiras formas que a criança tem de aprender é imitando o que os adultos fazem. Então, por exemplo, se a gente começa a perceber atraso na capacidade de imitar, né, a ação do outro, é outro ponto que chama a atenção para a gente também, né? São duas questões. A labilidade, que a gente chama das emoções. Então, uma criança que grita, chora, um choro que é difícil você identificar, porque daqui a pouco, como no passo de mágica, ela para, né? Já para aquele choro, já muda completamente a expressão facial. Sem haver ali meio que como se fosse uma dissonância entre a expressão dessas emoções. É algo que chama a atenção também, a maneira como que esses bebês estão manifestando o choro, manifestando a raiva, manifestando as emoções. Os sentimentos, né? Quando a gente fala em bebê, a gente fala em emoções ainda, porque eles não sabem nomear o que é amor, o que é raiva, o que é, né? O que é angústia. Quando vão se tornando crianças e adultos, quando sabem nomear a emoção, a gente chama de um sentimento. Mas no caso dele, a gente chama de expressão de emoções. Então, são questões que chamam a atenção. À medida que vai crescendo, importantíssimo observar a habilidade de relacionamento. Então, como que essa criança brinca, como é que é a capacidade dela de interagir com outras crianças. É uma criança que apresenta um perfil assim, de mais isolamento, de mais dificuldade de interagir, de entender os processos de uma brincadeira, ou é uma criança mais quieta, que fica mais reclusa. Ou, por outro lado, pode ser uma criança também muito agitada, porque a condição de agitação, né, de hiperatividade motora também pode coexistir em um quadro de autismo, né? Pode também vir junto de um diagnóstico de autismo. Então, esses sinais, assim, são sinais básicos, elementares, que quem tem bebês, né, em processo aí de desenvolvimento precisam estar atentos. A gente está respondendo, inclusive, a pergunta da Jéssica, que perguntou justamente isso, quais são os sinais para saber se a criança é autista. Agora, o diagnóstico do autismo é um diagnóstico fácil? Não, é um diagnóstico complexo e até precisa, em geral, ele é dado por equipes, né, multidisciplinares, onde são incluídos o quê? Neuropediatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, o próprio professor muitas vezes é convidado a pensar sobre o desenvolvimento dessa criança, porque são muitas áreas de desenvolvimento a serem avaliadas, né? E é um diagnóstico assim sério que está falando de uma perspectiva de invasão no desenvolvimento daquela criança que precisa ser dado mesmo com muita responsabilidade pelo impacto que isso produz muitas vezes na família. Aqui em Patos, nós temos profissionais que têm essa facilidade, então, de fazer esse diagnóstico. É um diagnóstico que quem tem essa desconfiança aqui em Patos tem capacidade para fazer isso? Sim, de alguns anos para cá, né, eu sou mais ou menos recém-chegada, tenho 2 anos e meio que estou aqui na cidade, mas pelo que eu tenho acompanhado e já tenho conhecido alguns profissionais, psiquiatras que trabalham com crianças, neuropediatras, terapeutas ocupacionais, que têm condição, sim, tem equipes que podem estar ajudando essas famílias a olhar melhor para o desenvolvimento e indicar a possibilidade, né, de um diagnóstico de autismo. Essa data, dia 2 de abril, Dia Mundial do Autismo, essa questão da criação de uma associação, a Esperança Azul aqui em Patos,
para alertar para isso. Isso é importante, isso faz com que a informação chegue em mais casas, que esse assunto venha à tona e que as pessoas deixem de ter o preconceito e sim a informação para entender o que é o autismo. Sim, a data, né, ela tem uma repercussão mesmo mundial para a necessidade de se chamar a atenção, de conversarmos sobre o autismo. O Brasil, no final de 2012, já tem, a partir da Lei 12.764, já instituiu a Política Nacional de Atenção à Pessoa com Autismo, ou seja, em cima disso é que estão começando, né, a ser desenvolvidos, né, os projetos escolares, a se caminhar em busca dos direitos que essas crianças possuem, de ter assistência integral nas áreas de saúde, de educação, de assistência social. E aí, nesse sentido, a Associação Esperança Azul tem uma importância fundamental, assim, crucial, brilhante, no sentido de acolhimento, de apoiar essas famílias, de ofertar mesmo atendimento para as crianças e de trazer essa discussão para a pauta social, né? Então, pelo que eu ainda converso com alguns diretores, membros da associação, a principal dificuldade que eles encontram em ofertar ainda mais, né, modalidades de atendimento de vagas é mesmo a questão dos recursos, que é uma dificuldade enfrentada por muitas associações de pais e amigos de crianças com autismo, né? Então, precisam desse apoio e porque possuem uma relevância social, uma relevância fundamental no desenvolvimento dessas crianças, a Associação Esperança Azul. Tá certo. Nós falamos a respeito dos sintomas, mas quais são as principais dificuldades vividas pelo autismo? Pelo autista, essa questão da introspectividade, da dificuldade de socializar, de conversar, de olhar no olho, isso atrapalha? Olha, Ayandra, as dificuldades são muitas, né? E quando a gente fala, eu falaria de autismos, de diferentes condições de autismos. Então, tem níveis diferentes. Tem níveis diferentes. Você tem desde a criança que nunca falou e nunca vai desenvolver a fala, ou seja, que tem uma completa dificuldade de comunicação, inclusive dificuldade de aprender sistemas alternativos de comunicação, até uma criança que fala tudo e sobretudo, mas muitas vezes esse que a gente chama de autismo de alto funcionamento, que no manual diagnóstico anterior era chamado como síndrome de Asperger, por exemplo, agora a gente já caracteriza dentro do autismo também. São crianças com desempenho escolar maravilhoso, com uma capacidade verbal de extrema fluência, mas que, por exemplo, eles costumam se aprofundar em um tema muito específico. Então, por exemplo, é o universo. Então, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele encontra detalhes, assim, ele sabe de detalhes sobre o universo que os próprios professores desconhecem e aí muitas vezes falham na capacidade de se relacionar porque eles ficam com o interesse de conversar, de fazer coisas, de explorar apenas esse tema. A gente precisa ajudá-los a ampliar a flexibilização, por exemplo, de que eu possa aprender a brincar de outras coisas, eu preciso aprender a falar sobre outras coisas e tal, né? E no campo das crianças com autismo de baixo funcionamento, um dos aspectos que eu considero assim fundamentais que trazem maiores dificuldades para a família é a questão de comunicação deles, né? Que muitas vezes é amplamente prejudicada. Por isso que é importante estimular desde criança. Desde criança, porque aí tanto você vai estimular a fala, com a possibilidade dessa criança, se não conseguir falar fluentemente, mas conseguir aprender algumas palavras-chave na comunicação, né? O sim ou não, água, comida, mamãe, papai, e aprender a manifestar as suas necessidades, como também essa questão da comunicação pode ajudar a prevenir sérios problemas comportamentais que muitas vezes a criança autista apresenta por não saber comunicar-se, né? Existem outras formas de comunicação, senão a linguagem que nós conhecemos, a linguagem falada? Sim, um dos sistemas de comunicação que são bem utilizados para trabalhar com autismo, existem vários, né? E aí vai ser uma especificidade da fonoaudiologia, um profissional de fonoaudiologia poderia falar isso com mais propriedade. Mas a base, por exemplo, começa-se pelo PECS, que é um sistema de comunicação por troca de figuras, onde nós vamos
a criança, sem apresentar nenhum tipo de fala, nós vamos ensinar ela a partir de imitação, a partir do emparelhamento de determinadas situações com uma cartinha que representa aquilo. Então, a hora dela tomar água, ao invés de você chegar e dar o copo com água a ela, sem ela te pedir, você ensinar ela a pegar a cartinha com o desenho da água e te entregar. Quando ela pega a cartinha e te entrega, você entrega a água para ela. Então, isso ela vai ter várias cartas para falar sobre, então, a carta com a foto da escola, a carta com a casa da vovó. E aí, a partir daquelas cartas, pode ser treinado um tipo de comunicação em que a criança entregue para o cuidador o que ela deseja. A criança com autismo, o adolescente, ele tem que ser estimulado em todas as fases da vida. E é importante, quem tiver condição, a gente sabe, a gente falou dessa questão de verba, de questão pública, particular, mas quem tem condições é importante estimular, não sobrecarregando, mas com fonoaudiólogo, com esporte, com uma escola. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui da Adriana Gonçalves, que está parabenizando o assunto, que é um assunto que deve ser mesmo abordado, e ela pergunta se o autista ele pode estudar numa escola normal, vamos dizer assim, normal entre aspas, uma escola regular, pública, como todas as outras crianças, e também se ele consegue conviver e desenvolver com as outras as crianças fazendo as atividades normalmente. Olha, pegando assim as perguntas por partes, veja, o trabalho de estimulação precisa ser feito o quanto precocemente possível, para que essa criança tenha o menor dano nas áreas de desenvolvimento dela, né? Então, em relação ao processo de escolarização, o Brasil ele está vivenciando um momento, né, de inclusão escolar das crianças com autismo na escola regular, o que requer ainda um processo de capacitação de educadores, de professores, para que possam receber adequadamente essas crianças na escola. Esse processo de formação de profissionais é um processo, ele é um pouco mais lento, ele é gradual, porque o nosso país tem as suas dificuldades, né, na área de educação. Mas já estamos avançando, né? Por exemplo, no Brasil formou-se agora, no início do ano, a primeira turma pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em trabalhar com autismo em escolas, né? Uma turma de profissionais de diversos campos, educadores, fono, psicólogos, onde teve a primeira pós-graduação específica só em autismo. Então, devagarzinho já começa a haver um movimento, mas a capacitação dos profissionais, ela é necessária, ela é importante para que essa inclusão na escola regular, que deve ser feita sim, mas ela deve acontecer de uma maneira a realmente proporcionar para essa criança condições satisfatórias de desenvolvimento, para que ele simplesmente não seja colocado na escola de qualquer forma e, inclusive, se for feita uma pseudo-inclusão, isso pode, inclusive, fazer mal para a criança, porque a escola... Se as pessoas não estiverem preparadas para receber. Preparadas, ela pode, inclusive, ter atrasos de desenvolvimento. Tem a questão do preconceito também, às vezes, do coleguinha, embora a gente saiba que, às vezes, os pais são mais maldosos do que as crianças, né? Tem essa questão também, ainda que, infelizmente, muitas famílias que têm alguém com essa condição sofrem, né? Pela minha experiência, o que eu acho assim mais lindo e brilhante da inclusão é o carinho que as outras crianças, os outros coleguinhas têm por as crianças com autismo, né? E a riqueza que eu vejo da inclusão é que, desde pequenas, as crianças que estão lá, elas estão crescendo e aprendendo a conviver com um ser humano bem diferente, né? Mas a minha experiência, a gente não tem problemas com as crianças, né? Muitas vezes uma certa recusa, um certo receio, infelizmente, parte por parte dos pais, né? O que deveria ser algo a se refletir, né? E se fosse o meu filho? Como que eu gostaria dele ser tratado? Justamente. Para a gente ir caminhando agora para finalizar rapidamente, o autismo é uma doença que pode ser confundida com outras patologias, uma condição que pode ser confundida com outras doenças, outras patologias. É importante ficar atento. E qualquer sintoma, quem que a pessoa deve procurar? Olha, a pessoa deve procurar um profissional de sua confiança, pediatras, neuropediatras, um psicólogo, né? E são profissionais que estão preparados para ouvir essa primeira queixa e iniciar um processo de investigação do diagnóstico.
Tá certo. Uma pergunta aqui fugindo do tema, mas se você pode ficar à vontade para responder ou não. Terezinha está falando que o neto dela perdeu o avô e ele está muito triste com isso e ele só fala a respeito disso. Como que isso pode ser trabalhado com ele? Não sei se ela está falando de uma criança com desenvolvimento normal, não é autista, ok? Foge um pouquinho da temática, mas veja, o processo de luto, ele é elaborado de diferentes formas por diferentes pessoas. É importante a gente observar se essa criança vai começar a apresentar uma tristeza muito profunda, perda de apetite, modificação do ciclo de sono, prejuízos escolares. Se sim, é importante procurar a ajuda, a avaliação de um profissional, para ajudar a criança a elaborar essa perda, né, essa partida do ente querido dela. Tá certo, doutora Elida, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje, por ter esclarecido, e aqui é só um primeiro passo, gente. É importante que quem tem interesse pelo assunto continue pesquisando, porque é muito complicado, muito complexo mesmo essa condição, né? Sim, na oportunidade eu gostaria de agradecer também, agradecer a audiência, deixar aqui o recadinho do telefone 3061-9136, que é da Associação Esperança Azul, onde tem lá os pais, as pessoas que têm acolhido as famílias com essas dificuldades em relação ao autismo. Tá certo, contamos com sua participação aqui mais vezes. Obrigada. Tá bom, gente. Nós estamos encaminhando aí para o final do programa. Queria, então, contar para vocês quem foi o ganhador do nosso sorteio de hoje. É o Elidiomar, do telefone 3814, final 24. Diomar, você pode pegar aqui o seu papelzinho para tirar seu brinde lá na loja Lacqua di Fiore, que está sempre recheado de promoções, gente, vale a pena ir lá e conferir. E agradecer também aos nossos parceiros, a Enigma, que fica na Rua General Osório, que sempre está aqui vestindo a gente, produzindo nossos looks, ao Salão Thiago Lima, no telefone 3825-8378. Beijo para todos vocês, para a Simoninha também, que me atende com muito carinho. E a Floricultura Apolo, que fica aqui na Major Góes, o telefone de lá é 3822-2200, está sempre enfeitando os nossos estúdios. Hoje trouxe um arranjo muito bonito, artificial de rosas, e eu queria mandar, inclusive, um abraço, parabéns aí pelo aniversário da Lurdinha, que é a proprietária, e também para a funcionária Jaciane. Um beijo carinhoso para todos vocês aí na Floricultura Apolo. Bom, gente, nós ficamos por aqui, nosso tempo já esgotou, e nós voltamos na próxima semana com muito mais informações, e eu aguardo vocês. Um beijo para todo mundo.